Anteontem, terça, nós estivemos aqui, hoje, quinta, 20 horas, sempre às 20 horas, a gente está por aqui trazendo as entrevistas. A gente aparece aqui no nosso endereço do Instagram, o OG Notícias. A gente aparece também no nosso canal do YouTube, o Oeste Goiano Notícias. Portanto, a partir de agora, quinta-feira, 20 horas, eu passo a tratar aqui de assunto importante. É sempre assim, assuntos diversificados, assuntos variados, a gente traz aqui nas entrevistas das terças e quintas. E a gente fala muito aqui sobre a gestão municipal, os reflexos da gestão municipal, sobre o funcionalismo municipal, e é exatamente esse o assunto aqui de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os funcionários da Prefeitura, funcionários esses que são representados pelo Sindicato dos Servidores Públicos do município de Iporá, o Sindiporá. E quem está à frente do Sindiporá nos últimos anos é a Denise Pinheiro. Ela é a presidente do Sindiporá. O Sindiporá, que é a entidade que defende os servidores, e muitas questões controversas, muitas dificuldades tiveram os servidores da Prefeitura de Iporá nos últimos anos. E a Denise está aqui, eu convidei ela mais uma vez, ela é a terceira vez que ela vem aqui, é exatamente para falar disso, para falar sobre os funcionários da Prefeitura, essas lutas que a gente está acompanhando aí, questões trabalhistas, questões salariais, a questão do IPAZI, que está aí colocando em xeque as aposentadorias desses servidores. É tudo isso assunto a partir de agora com a Denise Pinheiro, a quem eu cumprimento, desejando, Denise, boas-vindas. Muito obrigada, Valdeci, mais uma vez aqui com você. Boa noite a todos que nos acompanham. Quinta-feira, 20 horas, e agora a gente passa a falar sobre o Sindiporá, o Sindicato dos Servidores Públicos. Denise, eu falei aqui nos últimos anos, você já tem mais de 2 anos na frente do sindicato, né? Em 2025 fez 2 anos, né? Eu entrei no final de 2023, novembro de 2023. Então já estamos no entrando no terceiro ano. Entrando no terceiro ano, esse ano faz 3 anos. Parece que você tem um mandato de 5 anos. São 5 anos. Termina em outubro de 2028. Denise Pinheiro, presidente do Sindiporá. Com ela a gente passa a falar sobre os funcionários da Prefeitura, os efetivos, falar também sobre os contratos, enfim. Mas, Denise, quem filia realmente no sindicato são os efetivos, né? Não, nós temos filiados efetivos e filiados aposentados. Aposentados. Mas e os contratados temporariamente, ou comissionados? Não. São sempre efetivos. A gente prima pelos efetivos. Os efetivos é aqueles que são duradouros, é vida permanente, vida profissional permanente. No ativos ou aposentados continuam servidores públicos. Ô, Denise, e eu quero te fazer 2 perguntas. Quantos funcionários a Prefeitura tem e quantos estão filiados? Hoje é difícil falar para você quantos servidores a Prefeitura tem. É porque é muito volúvel isso, é muito instável, tem muito decreto de nomeação, tem decreto de exoneração. Isso, nós acompanhamos esse número até o final de 2024. De 2025 para cá, a gente tem muita dificuldade nas informações. Mas hoje nós temos, no nosso sindicato, mais de 500 filiados. Os números que me passaram até então era de que seria 800 e poucos funcionários efetivos e que teria aí cerca de uns 300 nomeados. Números os mais recentes. Não, efetivos tem mais de 1.000. Já tem mais de 1.000? Sim. Já tem mais de 1.000. Sim. Com aí uns 300 que podem ter de comissionados, então a folha de pagamento é para uns 1.300, talvez. Não podemos falar com segurança. Não podemos falar com segurança. Mas é muita gente, né, Denise? Envolve muitas famílias, né? Quando a Prefeitura não vai bem e não paga bem, é feito em cadeia, né? E você recebe esse reflexo. Como presidente do sindicato, se salário atrasa, batem na sua porta também, né? Com certeza. E a gente vem enfrentando isso, Valdeci, desde o final de 2024, né, quando nós não recebemos a folha de dezembro. O famoso dezembro de 2024, isso, que não foi pago. O famoso dezembro de 2024, que não foi pago. Que aí entrou nessa questão.
a gestão anterior deixou uma folha. É o que a gente fala até hoje, porque a gente confirma que a nossa lei orgânica fala dia 20 do mês vencido. Dia 20 do mês vencido, para nós, sindicato, é o mês vigente que você está trabalhando. Tanto que a Câmara e todos os servidores da Câmara recebem no dia 20 do mês vencido. Então, dia 20 de julho agora, todos os servidores da Câmara receberam o mês de julho. Então, na verdade, 10 dias antes de terminar o mês trabalhado. 10 dias antes de terminar um mês trabalhado, mas se isso foi feito há muito tempo atrás, a lei orgânica, presume-se que naquela época a data de pagamento era realmente essa, então, de um mês para o outro, para virar dia 20 até o dia 20 do mês subsequente para formar um mês, né? A legalidade então, nisso, né? Isso. Então, a gente firma isso aí. Aí a gestão fala que recebeu uma folha em atraso e, ao mesmo tempo, ela diz que tem até o dia 20 posterior ao vencido para pagar. Se ela tem até o dia 20 posterior ao vencido, então ela não recebeu folha em atraso. Denise, é costumeiro a gente ouvir falar, vale para iniciativa privada, e eu quero te ouvir sobre o poder público, que pode-se pagar até 5 dias úteis após o mês trabalhado. Tem essa regra também? A nossa regra é justamente a que está na lei orgânica, no artigo 87, que é o dia 20 do mês vencido. Cada local paga de forma diferente. A Morinópolis, por exemplo, paga no dia 30. Nós atendemos a Morinópolis, paga no dia 30. Diorama paga no dia 30. Turvânia, que é outro município mais distante aqui, paga no dia 20. Do mês que está sendo trabalhado. Quando eles recebem com atraso, eles recebem dia 22. É melhor dizer assim, que paga dia 20 do mês que está sendo trabalhado. Do mês fica mais fácil vencido. De entender. Acho que fica mais fácil de entender. Paga aí com uma certa antecedência, dia 20 do mês que está sendo vencido. É o que faz a Câmara Municipal de Iporá. Sim. Denise, a primeira pergunta realmente para você aqui é para nós atualizarmos sobre a questão de pagamento de salário. Nós estamos hoje no dia 30 de julho, certamente está aí procedendo os pagamentos referente a esse mês que está terminando amanhã, dia 31. Sim. Eu quero te perguntar como é que está isso hoje com relação aos efetivos. Vamos ver se você me responde como o vereador Suélio me falou aqui há cerca de 30 dias atrás. Então, nós estamos recebendo, desde então, com atrasos e de forma fracionada, escalonada. Todos os servidores vão recebendo, cada dia recebe uma pasta. Como, por exemplo, os agentes comunitários de saúde, agente de combate a endemias, o Fundeb recebeu hoje, né? Os agentes de combate a endemias e saúde já havia recebido anteriormente, hoje recebeu o Fundeb e a pasta de administração e secretaria de obras. Recebendo o julho. Recebendo julho. O mês que está terminando. Está terminando amanhã. Então, receberam hoje esses servidores que eu te falei. Os demais continuam sem pagamento. Certamente vai adentrar o agosto. Com certeza, todas as amanhã vezes entram. É o último todas dia. As vezes entram em agosto. Então, assim, as últimas pastas que sempre recebe, o Fundo Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Educação. São as últimas pastas que recebem. Então, nesse meio aí, vão recebendo algumas pastas até findar com ou Saúde ou Fundo Municipal de Educação, que já chegou a receber até o dia 16 do mês subsequente ao vencido. Sim. E aí, agora, o Suélio falou aqui, na vinda dele, é recente, ele falou que paga-se nessa condição que você acabou de dizer, ele falou exatamente assim, os efetivos. Mas ele reclama de que contratos têm atraso. Eu quero te ouvir sobre isso. Não é bem o seu filiado, mas o que você sabe sobre isso? Que os contratos estão recebendo com mais de 30 dias de atraso. É o que os próprios contratos comentam com a gente quando a gente está no ambiente de trabalho. É o mesmo, então, que o Suélio falou aqui, isso há uns 30 dias atrás, então está valendo, continua numa dificuldade aí para atualizar. E o Suélio reclamou também aqui que, assim, o servidor reclama porque o servidor tem seus compromissos financeiros perante o comércio de Iporá, todos têm, e não se sabe nunca um dia com exatidão que vai receber.
Não. Isso aí dá, segundo o Suélio fala e ouve dos servidores, diz que dá uma insegurança. Você Sim. ouve também isso? Sim, porque devido tudo que ocorreu desde quando mudou de gestão, nós não tivemos. Falaram que ia sair um cronograma. O sindicato nunca recebeu esse cronograma e ninguém nunca recebeu esse cronograma de pagamento. Então, nunca saiu esse cronograma. Então, é como se fosse uma loteria. Cada dia a gente fica esperando algum servidor, porque tem servidor que realmente ele tem contas a pagar, ele paga aluguel, ele precisa de pagar água, precisa de pagar energia. Já mudou várias vezes a data de vencimento de algumas contas, e mesmo assim ainda não chegou ainda num dia que falar assim, hoje eu estou pagando a minha conta em dias. Então, quando ele vem a receber, é como se fosse realmente uma vitória. E a pessoa entra em contato com o sindicato, olha, eu sou da pasta tal, recebi hoje. Inclusive, agora à noite, eu postei no grupo do sindicato, olha, gente, pessoal do administrativo e do Fundeb e da Secretaria de Obras confirmaram para a gente que saiu o pagamento. Então, o pessoal vai lá e coloca o joinha, que recebeu. É isso aí. Esses foram os nossos primeiros questionamentos para a Denise Pinheiro, ela que é a presidente do Sindiporá, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Porá. Daqui a pouco outras questões vamos colocar para que ela nos responda sobre esse segmento importante que ela representa, que são os funcionários da Prefeitura de nossa cidade. Nossa transmissão tem apoios, nós contamos aqui com o Baratão Shopping, o campeão de preços baixos, mais de 4 décadas servindo Iporá. E para quem mora dentro da cidade, no perímetro urbano, o Baratão vende pelo WhatsApp. O pessoal já aprendeu a teclar aí 64981541495 para comprar do campeão de preços baixos, o Baratão Shopping. Nós temos aqui nas nossas transmissões das terças e quintas a Bioenge Soluções Ambientais. Para quem quer documentos na área de meio ambiente, já aprendeu a procurar a Bioenge, a empresa da Maiara e do Ender. O contato da Bioenge é o 649-9623-5621. Posto Rede Parceirão é mais uma empresa conosco aqui nas transmissões. Tem combustível de qualidade. Sim, de qualidade. E em 2 endereços. O Parceirão está ali em Israelândia, nas margens da GO 060, e o Posto Rede Parceirão está também em Iporá, no Posto Real, já que o Posto Real faz parte dessa rede. A rede Parceirão. Parceirão é sua casa nas rodovias. Laboratório Bioanálise é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Bioanálise é o laboratório que está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365, e além de coleta em Iporá, faz coleta em outras cidades. O Bioanálise faz coleta em Amorinópolis, Jaupaci e em Piranhas. Denise, eu continuo aqui, querendo ouvir de você as questões que dizem respeito aos funcionários. Eu vou te perguntar várias questões, mas eu quero agora saber sobre, assim, os direitos trabalhistas, as leis que protegem os funcionários da prefeitura. A gente sabe que tem um estatuto dos servidores, tem questões que vão além de salário, porque tem questões que dizem respeito à progressão, aos direitos trabalhistas, pelo tempo de serviço. E nessas questões, como é que está a gestão atual? Continua da mesma forma, sem fazer o pagamento das progressões. Infelizmente, eu creio que você deve se lembrar, nas primeiras vezes que eu vim aqui, eu falei muito da tabela que tinha dos servidores congelada. Eu falei muito sobre isso, e que foi uma luta para a gente, para tentar descongelar essa tabela. Aí veio esse Descongela Nacional, que aconteceu aqui também em Iporá, onde a tabela dos servidores, graças a Deus, foi descongelada. Mas aí o que aconteceu com essa tabela que foi descongelada? O Poder Executivo não está pagando. Então, por exemplo, o José, ele está lá na letra F. Ele está recebendo o que hoje que entra no município, entraria recém-concursado, recebe. Eles pegaram toda essa progressão dele e reduziu o salário dele lá para o base. Sim. Isso aí já é uma demanda. A gente, inclusive, nós falamos que isso aí não poderia acontecer, né? Nós entramos também, fizemos uma denúncia no Ministério Público a esse respeito, estamos aguardando o que o Ministério Público vai fazer a esse respeito também. Informamos, porque o pessoal agora está recebendo esse mês, vai ser um primeiro mês que eles vão estar recebendo a primeira parcela
do nosso reajuste anual do database, que é referente ao mês de janeiro. E aí, como vai ficar a situação desses servidores que não estão recebendo o valor correto para receber essa diferença do reajuste equivalente a janeiro? Vai embolando tudo, Nossa, né? isso aí vai criar uma dor de cabeça tão grande quando chegar lá na frente, porque eles descongelaram a tabela, mas não pagam o valor real do servidor que ele tinha que pagar. Se eu já tive minha progressão aí horizontal, que são as letras, e eu estou lá na letra F, eu tenho que fazer jus ao meu salário da letra F. Se a tabela for descongelada, eu tinha que estar recebendo o valor equivalente à minha letra F. E não é isso que está acontecendo. Então, muita coisa aí que vai desdobrando para o futuro, muita demanda, muita luta que vocês ainda vão ter. O Denise, eu tenho que te perguntar sobre tudo que diz respeito a funcionário da prefeitura, você está aqui para isso. As condições de trabalho é outra coisa que eu preciso te ouvir. EPIs, equipamentos de proteção individual. Nós sabemos que agora a prefeitura assumiu a coleta de lixo. Lidar com lixo é algo assim que tem uma certa insalubridade, o servidor tem que ter EPIs apropriados para isso. E em cada setor da prefeitura, o funcionário tem que ter as boas condições para desempenhar a sua função. Sobre isso, o que a presidente do Sindiporá pode nos dizer? Em relação agora à volta dos meninos para a coleta, a gente vai intensificar mais as idas aos locais de coleta, fiscalização a fiscalização para saber em relação aos EPIs, porque até então, como tinha todos os efetivos sair da coleta, porque tinha uma terceirizada fazendo esse serviço, então os meninos estavam fazendo outros serviços. Então agora a gente vai intensificar novamente. Teve uma eleição da CIPA que foi cancelada, e agora vai ter novamente essa eleição da CIPA, que também auxilia justamente para olhar esse material, porque todo material, os EPIs, ele tem uma data de vencimento também. Que isso aí não é você dar um uniforme e achar que ele vai durar a vida toda. Não é você dar uma bota e achar que ela vai durar a vida toda. Não é você dar uma luva e achar que ela vai durar a vida toda. Então, ela tem um prazo de vencimento. Então, a gente vai voltar às fiscalizações mais efetivas a respeito dos EPIs, para ver se realmente o nosso servidor está sendo bem assistido. Ô, Denise, você fala em CIPA. CIPA é o quê? É um entendimento coletivo entre empregador e funcionário? É uma comissão. É uma comissão que é eleita, entre os servidores daquele local, para estar justamente discutindo sobre essas questões de trabalho dentro do ambiente. De EPIs. De EPIs. E essa comissão ela é especificamente para a Secretaria de Obras. Sim, e aí, certamente, tem coisas que precisam corrigir nisso aí. Tem coisas que precisam ser corrigidas. Agora, tem coisas mais graves, né? Porque já foi falado, e parece que serenou, mas eu quero te ouvir sobre isso. Já foi falado aqui em Porá, na gestão da Maísa Cunha, falar, tem perseguição para funcionários. Serenou isso, eu não estou ouvindo mais. Ou existe, como é que está isso? Existe. Existe. Explane sobre essa questão. A perseguição hoje, Valdeci, ela chegou num patamar de terrorismo, de medo mesmo, o servidor sentir medo. Tanto que o servidor hoje efetivo, que está na ativa, ele tem medo de se manifestar nas redes sociais, ele tem medo de participar das manifestações que a gente faz. Nós já fizemos aí, nós viemos no primeiro momento com aquela manifestação na época do Muladeiros, foi nossa primeira manifestação pública, né? Demonstrando a insatisfação dos servidores. Depois nós viemos com outra manifestação que aconteceu no mês de julho, agora no mês de junho, na época da pecuária, e agora essa manifestação na porta da prefeitura, liderada pelos aposentados. Então, assim, a gente sentiu muita falta nessa última manifestação dos servidores da ativa, justamente o que eles alegam: perseguição. Então, continua isso, dessa... Continua. Que eu não tenho ouvido tanto, mas se você está falando, e você está à frente, e você é ali, você é a recepção para eles, né? Bate na sua porta. Isso, bate na minha porta, e uma coisa que a gente não faz é expor o servidor que já está sendo perseguido. Tá. Então, as medidas que a gente toma isso fica na são surdina. Medidas judiciais. Na surdina. Isso, gente, são medidas judiciais.
Não é surdina porque está acontecendo aquilo ali. A gente já tem um caso que é de muita relevância, que a gente já levou para o Ministério Público, de uma servidora também, já está no conhecimento do Ministério Público, e fora os que já estão no judicial, no âmbito judicial, inclusive um meu. Um abraço para o pessoal lá do bar e distribuidora Caverna, que serve água mineral, que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. E a gratidão nossa a todos esses milhares que nos acompanham aqui na nossa rede social, nesse OG Notícias, onde a gente tem já mais de 180 mil seguidores. Obrigado a esses que preferem nos acompanhar no YouTube, no nosso canal, o Oeste Goiano Notícias. E eu continuo aqui batendo papo com a Denise Pinheiro, a presidente do Sindiporá. Ela cuida de uma entidade que é a dos funcionários da prefeitura, esses que estão aí no dia a dia cuidando da cidade. Educação, saúde, serviços sociais, enfim, são muitas as atividades dos funcionários da prefeitura de Iporá. Agora, Denise, eu vou te ouvir sobre o sindicato, o Sindiporá, no que diz respeito a ele como entidade. Porque eu sou admirador daquela área que vocês têm ali. Quem está em Iporá, bairro Mato Grosso, saindo para a comunidade do Cedro, ali no chamado Passarinho, à esquerda, tem ali uma área grande que é do sindicato. Uma área enorme, e é onde você está lá com a sede agora. E de uma outra ocasião você falou que tinha interrompido umas obras, que depois ia retomar. Eu quero te ouvir como é que está aquilo ali. É uma área grande, vocês têm planos, como é que está isso? Sim, é uma área grande, você está devendo uma visita, você falou que ia visitar, está devendo uma visita. É uma área muito grande, sim, e é válido lembrar que o Sindiporá, ele é Sindiporá e região. Nós atendemos 5 municípios. Daqui a pouco eu quero te perguntar sobre esses municípios. Quando nós entramos no sindicato, nós fizemos levantamentos, começamos com alguns projetos, que foi, primeiro, cercar todo o sindicato. Inclusive, na segunda vez que eu vim aqui, eu já falei para você que esse objetivo já tinha sido findado. Exatamente. Nós cercamos todo o sindicato. Você interrompeu uma obra de uma piscina, não é isso? Isso, ela ainda está paralisada, nós queremos retomar, mas para que a gente retome as nossas obras, com tanto de demanda que a gente está tendo, principalmente dentro do município de Iporá, né? Lógico que a gente tem demandas nos outros municípios, mas aqui em Iporá está a maioria das demandas. E aí, o que a gente precisa? O que entra no sindicato? São verbas de contribuições dos sindicalizados. Descontadas na folha de pagamento do funcionário. Isso aí. E a nossa maior base é onde? Iporá. Iporá. É aonde deveria entrar o maior número de dinheiro. E nós não estamos recebendo. Não. Nós estamos aí com um atraso de janeiro até a data de hoje. Então é outra questão. Que eu até não sabia. A prefeitura desconta na folha do servidor. Sim. E, em seguida, teria que automaticamente transferir para a conta do Sindiporá. Sim. Isso não tem sido feito? Não. Desde quando? Janeiro. Desse ano? A gente estava desde dezembro do ano passado, sem repasse. Aí nós fomos olhar, porque todo mês a gente faz, todos os meses nós fazemos a guia de pagamento. Nós fazemos uma guia e emitimos essa guia para o município, para que ele faça esse repasse, porque é descontado no meu contra-cheque, descontado no contra-cheque de cada sindicalizado. E aí a gente foi olhar os pagamentos e se encontra em aberto desde o mês de janeiro. Os pagamentos de repasse para o sindicato. E a gente não tem como continuar com obras sem pagamento, porque a gente já tem as contas fixas do sindicato. Tem um dia a dia que já... Tem o dia a dia, então você não pode, né, deixar de cumprir as suas obrigações do dia a dia para fazer projetos com dinheiro que não está caindo. E a gente não ganha emendas de parlamentares, não é falta de pedir, não, mas a gente não ganha. A fonte de receita é só essa? É essa, a nossa fonte de receita é exclusiva essa. Descontado no pagamento do funcionário, parece que é um dia de serviço por ano, né? O valor? Não, esse valor de contribuição é 2% em cima do salário base mensal.
Mensal. Essa que era uma vez no ano, era daquele que nem era sindicalizado e contribuíam uma vez por ano com um dia de trabalho. Essa aí era uma que era obrigatória e que foi retirada. Agora não. Agora só é encaminhado para o sindicato aquele servidor que é realmente sindicalizado, que foi lá que preencheu uma ficha e autorizou, através dessa ficha, o desconto. Nenhum servidor que não tem a ficha de filiação é descontado no salário dele, não. Sim. Agora, você está no dia a dia, está ativa, o sindicato está funcionando, embora você reclame aí dos atrasos, mas algum recurso você tem para tocar? Temos, a gente nunca fica desprovido de nada. Você tem recurso? A gente tem um recurso, porque a gente precisa de manter o sindicato. Igual eu te falei, nós temos as contas fixas, né? Aí a gente tem dos outros municípios que faz o repasse normal. Que é o que a gente está tocando aí, a gente arruma uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Eu já fiz a fachada agora do lado de fora, o nosso portal. Então, acabei de fazer o portal, e a gente agora vai dar início à construção do nosso campo de futebol. Vai ter campo de futebol lá. Essas coisas que demandam menos dinheiro, menos recursos para gastos, a gente vai começar a fazer. Que no futuro será o clube dos funcionários da prefeitura. De Iporá e região. Eu conheço uma planta que foi me apresentada pelo gestor anterior, que, quando concretizada, vai ficar realmente excelente. Agora, Denise, você como vigilante lá na cobrança, certamente você cobra por esse atraso aí, no repasse. E quando é cobrada, qual a resposta que te dão? Então, hoje é a primeira vez que eu falo em público para todos. Eu nunca fiz nenhum vídeo de atraso dos repasses para o sindicato. Eu realmente não sabia disso. Eu não costumo fazer isso porque... justamente porque eu não gostaria que chegasse a esse ponto de você vir falar que a gestão está cometendo um crime de apropriação indébita. Porque isso é apropriação indébita de valores. Então, eu sempre evitei de falar a respeito do sindicato. Então, essa demanda sempre foi já para o lado judicial. A gente tem uma demanda judicial a esse respeito em relação ao Poder Executivo. Então, eu sempre me atento mais a usar as redes sociais, o que a gente pode falar no rádio, no Instagram do sindicato, aqui mesmo no Oeste Goiano, para falar relacionado, geralmente, ao que está afligindo, aonde está a dor do servidor, que hoje é o IPASGO e os consignados, que também estão em atraso. De receita do Sindiporá até então, realmente eu não é a primeira vez que eu falo publicamente sobre isso. Eu te acompanho todos os seus pronunciamentos em rede social e eu me surpreendi com isso aqui. Eu não sabia que tem esse atraso. Mas você cobrou e ouviu alguma coisa? Ou nem cobrou ainda? Eu cobrei. Cobrou. E a resposta que te deram? Mas a resposta que me deram, eu não gostaria de comentar aqui, porque foi bem chata. Foi bem chata. Foi bem chata. É a Denise Pinheiro. Ela preside o Sindiporá, o Sindicato dos Servidores Públicos da Prefeitura de Iporá. Ela está sendo aqui a nossa entrevistada. Ô, Denise, e agora eu quero deixar um pouco Iporá, depois nós vamos voltar, e vamos voltar para falar de fundo previdenciário, assunto importante. Eu quero deixar Iporá para a gente girar pela região, porque esse sindicato que você preside, ele é abrangente. Sim. Vamos citar os municípios. É Amorinópolis? Amorinópolis, Diorama, Ivolândia, Moiporá e Iporá. Agora, excluindo Iporá, vamos falar dos demais. Quais as broncas de lá? Então, bronca sobre pagamento, ninguém tem. Ninguém tem. Só Iporá. Sobre pagamento, só Iporá. Direitos trabalhistas. Bronca sobre o pagamento, aqui, RPPS. Quem tem RPPS aqui na região? O que é RPPS? RPPS é o Fundo Próprio de Previdência, que é o nosso IPASI. Somente Ivolândia também tem uma RPPS que também se chama IPASI. Justamente por conta de ser Ivolândia, né, começar com I também igual Iporá, a sigla é a mesma. Então, são somente duas RPPS. O restante são tudo regime geral de previdência, que é o INSS. Então, até então, com o INSS, tudo ok, com o IPASI de Ivolândia, tudo ok. O problema, só Iporá.
Mas não tem bronca em Amorinópolis, em A bronca de Rolândia? Amorinópolis, a bronca dos outros municípios decorre a respeito dos pisos. Por exemplo, Amorinópolis não paga o piso da educação, não paga o piso da enfermagem. Diorama também não paga o piso da enfermagem. A gente já tentou, já conversou uma vez sobre isso. Estou tentando agendar, tentei semana passada, não consegui. Falou que talvez para essa semana daria certo a gente conversar com o prefeito de Amorinópolis para levar algumas demandas. A gente vai marcar de novo com o prefeito de Diorama e com o prefeito de Ivolândia. Em Moiporá, nós não temos ainda sindicalizados. Apesar de atender o município, nós não temos filiados. Mas nas outras cidades, todos nós temos filiados. Então, as broncas aí reduz a questão de piso em Amorinópolis. E o que você fala coincide com o que a Isabel falou aqui numa entrevista para mim, falou exatamente isso, dessa bronca lá de Amorinópolis, do prefeito não pagar exatamente o piso para os professores. Sim. Daqui a pouquinho nós vamos falar da bronca maior. A bronca maior é o IPAZI, o Fundo de Previdência dos Funcionários da Prefeitura. Daqui a pouquinho ela vai falar sobre isso. É o principal assunto aqui hoje. Nós estamos numa transmissão que tem apoios, nós estamos aqui sempre, apoiados pela Bioenge, Soluções Ambientais. Essa empresa trabalha na área de documentação de meio ambiente, a empresa da Maiara e do Endel. Quem precisa de documentos na área de meio ambiente já sabe. Contacta 649-9623-5621. Lá está a equipe da Maiara e do Endel, a equipe da Bioenge. Baratão Shopping é o campeão de preços baixos, mais de 4 décadas servindo Iporá, e não só Iporá, vende para a região. E ao vender em Iporá, vende até pelo WhatsApp. O pessoal já aprendeu a teclar e pedir pelo 649-8154-1495. Temos conosco aqui o Posto Rede Parceirão, que tem 2 endereços para vender o combustível de qualidade para você. Posto Rede Parceirão está ali em Israelândia, nas margens da GO 060, e também aqui em Iporá, no Posto Real, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Essas transmissões contam com o Laboratório Bioanálise, esse laboratório do centro de Iporá, da Avenida Pará 365. É o laboratório que tem exames médicos nos quais você confia. Exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Além de Iporá, fazendo coleta fora, em Amorinópolis, faz coleta em Jalpaci e em Piranhas. Denise, agora nós vamos aqui para a última parte da nossa entrevista para falar do nosso Fundo de Previdência, o IPAZI. E é o que mais se reclama, né? Até mais bronca do que questão salarial em Iporá. Na minha percepção, a bronca é até maior. Nós estamos num processo de retrocesso, né? Que tinha um saldo, e esse saldo ele vem regredindo, ele vem se reduzindo. Eu quero, primeiramente, te ouvir sobre isso. Que saldo que nós tínhamos e que saldo que nós temos. E a preocupação dos funcionários com essas aposentadorias. Então, vamos lá. Quando a gente fala de IPAZI, que é o Instituto de Previdência, como eu havia falado anteriormente aqui para você, trata-se de uma RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social. Então, é um regime criado diretamente para atender aquele município. Ele não é um regime que é gerido pelo Regime Geral de Previdência, que é o INSS. Então, essa RPPS, hoje, ela já não pode mais ser criada. Então, se porventura, essa nossa RPPS chegar à falência de quebrar, acabar, não se cria outra RPPS. Acabou. Se acabar, vai tudo para o INSS. Vai tudo para o INSS, assim, vai tentar ir para o INSS, né? Porque os aposentados voltam para a prefeitura, para receber lá da prefeitura. A prefeitura tem a obrigação de pagar até acabar com esses que estão lá. O Denis, outro dia eu tranquilizei uma funcionária da prefeitura, aposentada, aposentada que falou para mim que estava preocupada de não receber a aposentadoria dela. E eu tive que tranquilizá-la. Acho que não falei besteira, porque quando acabar o dinheiro do IPAZI, na verdade, o aposentado não vai ficar sem receber, porque a prefeitura tem que pagar.
correto? Não, a prefeitura tem que pagar. Mas quem está na ativa também a prefeitura tem que pagar. Sim, o problema é que a prefeitura vai ficar com 2 folhas de pagamento. Isso, e além de ter 2 folhas de pagamento, esse pessoal eles tiveram uma história de contribuição. Inclusive, hoje, você que é servidor, que está na ativa, deveria estar muito preocupado, porque você que já contribuiu 10 anos, 15 anos, 17 anos, que é o meu caso, 20 anos, se hoje quebra, cadê esses 17 anos de contribuição? Cadê esses 20 anos seu de contribuição? Cadê os 30 anos que você já está contribuindo para te aposentar? E o INSS não vai pegar você para te aposentar lá sem ter o seu dinheiro lá, não. E aí? Como que vai ficar a sua situação? A prefeitura vai ter que bancar. Como que vai ficar a sua situação? Sim, a prefeitura entendeu? A prefeitura vai ter que não, assumir. aí a prefeitura vai assumir como? Se a pessoa vai chegar para aposentar, ela precisa de ter um instituto que aposente. Então, a nossa situação, esse que já aposentou, ele vai voltar para a folha da prefeitura. E quem ainda não aposentou? Ele precisa de um ente para aposentá-lo. Precisa ter um órgão. E aí chegou minha hora de aposentar, cadê os 17 anos que eu contribuí com o IPAZI? Cadê meu dinheiro? Se a prefeitura não desembolsar e pagar esse dinheiro, o INSS não vai me aposentar. Então, a gente tem que lutar pelo que a gente tem hoje, pela nossa RPPS, para não deixar que ela se afunde mais. O IPAZI não pode morrer. Não pode morrer de forma alguma. Não é só pela questão de pagamento, não. Isso. Entendendo-se o que é RPPS, o que representa o IPAZI, Denise, quanto que tinha, quanto que tem, como que virou? Porque ainda tem até hoje pessoas que acham que a prefeitura vai lá e pega o dinheiro dentro do Instituto de Previdência. E não é assim que acontece. O Instituto de Previdência ele é muito complexo. A gente que estava agora trabalhando com a questão de reforma previdenciária, porque com o parcelamento, com aquela emenda constitucional que foi encaminhada a reforma para a Câmara, e a gente tinha que trabalhar em cima disso, a gente começou a estudar muito, a gente, assim, de fazer reunião, o Sintego, para fazer umas emendas para a gente encaminhar para a Câmara e tudo mais. Então, a gente começou a trabalhar a fundo e a entender a fundo o que é realmente um regime próprio de previdência, o que é um regime de previdência. Então, o que sempre foi feito? A pessoa não tinha condição de... O Poder Executivo não tinha condição de fazer aqueles pagamentos, mas ela tem que fazer esse pagamento porque ela precisa da certidão negativa, que é para ela conseguir, que vem emendas, para ela conseguir gerir o município. Precisa dessa certidão, certo? Então, sempre quando chega... Aí a certidão ela é expedida anualmente. Né? Quando se tem uma certidão emergencial, que é o caso da nossa cidade hoje, ela é expedida com a validade de 6 meses. A nossa vence agora em agosto. Então, se não tiver tudo ok, não revalida. Estamos de certidão, porém vencendo. Vencendo em agosto. Aí, o que acontece? Então, o nosso regime de previdência veio passando por parcelamentos. Foi parcelando, aí o gestor tem a obrigatoriedade de pagar parcelamentos e a parte funcional, ele tem a obrigatoriedade de pagar, que pode dar problemas para o gestor. O patronal e o aporte, eles sempre iam levando, quando precisava da certidão, o que era feito? Novos parcelamentos. E o parcelamento que foi aí que surgiu 19 parcelamentos até 2024. De 2024 para cá, 19 parcelamentos. Até 2024, 19 parcelamentos. Até 2024. Até 2024, 19 parcelamentos. Findou 2024, início de 2025, o que tinha no investimento do IPAZI? 15 milhões investidos. Sim. Só que todo mês o Poder Executivo tem que repassar o dinheiro, tem que repassar funcional, patronal, aporte, certo? E mais os parcelamentos. Sim. Que até então eram 19 parcelamentos, né? Quando entrou o janeiro, o que acontece? Para você conseguir a certidão, para continuar trabalhando, e você não pagando. Você tem que tomar a medida de fazer parcelamento, né? Sim. Aí entrou-se no aguardo da emenda constitucional que entrou em vigor a partir
do mês de fevereiro de 2025. Que deu uma afrouxada nisso que aí. foi aonde surgiu que as pessoas... o município tinha que aderir ao parcelamento em 300 vezes. Aí, para aderir a esse parcelamento de 300 vezes, tinha que fazer uma lei, caminhar para a Câmara tinha que aceitar que eles aderissem a esse parcelamento. E, quando adere a esse parcelamento, uma das condições é que você não acumule mais dívidas, que você não fique acumulando dívidas, que você não deixe coisas sem pagar. Sim. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer outros parcelamentos. Então, a gestão que assumiu, alegando que a outra gestão tinha deixado muito dívidas, ela começou a não pagar. Aí ela foi não pagando. Aí o IPAZI, para honrar com os servidores aposentados, começou a retirar dos investimentos e fazer o pagamento da folha, para honrar o compromisso. Usando o recurso que Usar tinha. o recurso que estava em caixa, que é o quê? Que é o que a gente tem que guardar para uma hora Pro emergencial. Tirou do futuro para socorrer o presente. Isso. Quando conseguiu o parcelamento em 300 vezes, que foi bom para o município, porque eles puderam respirar, saiu aí de milhões para pagar mensal e foi para uma parcela de 200 e poucos mil, já estava sendo avisado que não poderia continuar fazendo dívida, não foi? Assim, no momento que ela fez o aceite da parcelamento em 300 vezes, falou, olha, você não pode acumular mais dívida. Não falou que ela não poderia fazer mais parcelamento, mas que ela não poderia acumular mais dívidas. E aí, de janeiro de 2025, e todos os outros parcelamentos que tinha, até 31 de agosto de 2025, foram parcelados em 300 vezes todas essas dívidas. Aí, de setembro até dezembro, o município não pagou o aporte. E não pagou o patronal integral. Então, foi acumulando dívidas. Para conseguir a certidão emergencial, teve que, em janeiro de 2026, fazer um parcelamento em 60 vezes desse aporte que tinha ficado lá. Fez mais um parcelamento em 60 vezes, além do de 300, fez mais um parcelamento de 60 vezes. Dessa dívida que não era para ter continuado a fazer, que era de 2025. A Denise explicou muito bem, detalhadamente. Ela explicou muito bem que é um parcelamento atrás do outro, um atraso, e vai acumulando, e deu no que deu. Agora, você falou em 15 milhões, mas já teve mais dinheiro, né? Já teve mais. Teve uma época do seu Zé Antônio que tinha quase 20 milhões. E aí foi decrescendo, e hoje, fala de hoje. Como diz os antigos, teve uma época que o rendimento que o IPAZI tinha mensal, nesses investimentos, dava para comprar uma Hilux. Eles diziam isso. E eu me lembro bem, eles diziam isso, que todo mês eles ganhavam uma Hilux com os rendimentos. Agora, quanto que tem hoje? 5 milhões e 800. 5 milhões apenas. É muito pouco, hein? Muito pouco. E você tem informação aí de quanto que é a despesa hoje com o IPAZI mensal? A folha dos aposentados gira em torno de 2 milhões e 200. Então tá aí, ó. Tá fácil de fazer a 2 matemática. milhões e 200 a folha dos aposentados. O repasse que a prefeitura deveria fazer para o IPAZI gira em torno de 3 milhões e 100, 3 milhões e 300, é uma coisa assim. Então tá aí, ó. Então tá aí, esses 5 milhões, Denise, não é nada. Nada. Esse 5 milhões não é nada. E aí, Valdeci, o Conselho, juntamente com toda a pressão que a gente vem fazendo, que, igual eu falo para você, o sindicato não para. O sindicato não para. Às vezes, a gente não expõe muito nas redes sociais, mas a gente está ali por trás trabalhando. Então, foi uma das primeiras medidas que a gente tomou, foi pedir que se fizesse o bloqueio. Foi primeiro movimento que a gente fez na porta do IPAZI. A gente já tinha feito uma manifestação silenciosa só com cartaz, mas essa outra foi junto com os aposentados. A gente fez uma reunião no sindicato, chamou todos os servidores, principalmente os aposentados, para a gente ir para lá, para justamente bloquear essa retirada do investimento. Para evitar, porque se retirar, vai falir vai de acabar vez. Mesmo de vez. Vai falir de vez. Então, não pode retirar mais, não pode sair mais dinheiro do investimento. Ô, Denise, e tem ação também para bloquear FPM, né? Para bloquear a receita da prefeitura. Esse daí,
da receita da prefeitura, do FPM, seria para pagar justamente essas contas de patronal, de aporte. Agora, a justiça... Porque a gente está com o aporte novamente atrasado esse ano. Agora, a justiça tem que socorrer, né? A justiça tem que socorrer. É isso aí, falando aqui com a Denise Pinheiro, presidente do Sindiporá, sobre tudo isso, essas broncas que dizem respeito à gestão pública aqui no nosso município. Eu vou repetir aqui aquilo que eu falo sempre quando surgem as críticas para a gestão. Eu repito sempre o convite para a Maísa Cunha, nossa prefeita, para vir aqui, para prestar esclarecimentos. Tem tempo que ela não veio, não falta convite, eu convido publicamente. Da última vez que nós estivemos juntos, ela tinha até marcado, depois desmarcou uma vinda. Ela tem o espaço aqui, é direito dela, para dar todas as explicações sobre quaisquer questionamentos que a gente leva ao ar aqui nos nossos bate-papos. Mas, Denise, o tempo é pouco para muito assunto. Para finalizar, eu quero agora te ouvir sobre isso que estão pretendendo aí, que é uma questão que está lá na Câmara, tem um projeto de lei, que é para fazer uma alteração no Estatuto do IPAZI. Estão querendo mexer. É a reforma previdenciária. É a reforma previdenciária. Isso, é a reforma previdenciária. Porque é uma exigência do parcelamento de 300 vezes. A partir do momento que ela aceitou, ela deveria fazer a reforma dentro da RPPS. Tá, sim, é exatamente isso. Eu quero agora focar isso para você dizer para mim o que a gestão pretende e o embate com os servidores, as diferenças de ideias aí no embate com relação a isso. Então, a proposta, até trouxe aqui, essa aqui é a proposta que foi encaminhada para a Câmara, projeto que foi encaminhado para a Câmara, né? Está aqui. A gente trabalhou em cima desse projeto que foi encaminhado para a Câmara, porque a gente foi pego de surpresa quando a gente foi chamado para essa reunião, inclusive pelo advogado, pelo próprio IPAZI, que chamou a gente para a reunião. Aí já chamou sindicato, já chamou vereadores, já chamou todos os servidores, tudo no mesmo dia. E aí ele já apresentou as propostas, que é praticamente a mesma reforma do regime geral de previdência. Copia e cola do que aconteceu e do que aconteceu no Estado. Específico porque o Estado também é RPPS. É regime próprio de previdência, não é INSS. Então, ele copiou, colou e mandou aqui para nós. Aqui, é isso aqui, nossas propostas. Aí nós fizemos, aí eles deram um prazo para a gente estudar toda essa proposta e apresentar uma conta de 5 dias, o que não dava para acontecer. Eu lembro porque isso aqui é muita coisa, isso aqui está mexendo com a vida do servidor, de todos os servidores, ativos e aposentados. É uma lei que vai ficar. É uma lei que vai ficar aí, que vai reger os servidores em suas aposentadorias. Então, é uma coisa que a gente não poderia decidir com 5 dias. Pelo que você já viu aí, qual que são as broncas maiores? Então, nós fizemos 12 emendas. Para eu te falar aqui, teria eu te falar uma por uma, explicar, porque, igual eu falei para você, é muito complexo. Nós fizemos 12 emendas. Dessas 12 emendas que nós fizemos, nós apresentamos ela, como já tinha ido o projeto para a Câmara, nós reunimos os sindicatos, Sindiporá e Sintego, e também o Sindisaúde de Goiânia, que foi um parceiro da gente também. Nós nos reunimos, fizemos essas emendas, baseadas tudo dentro da legalidade, né? Levamos as nossas emendas, apresentamos para a Câmara, nos reunimos com a Comissão de Justiça e Redação, e tinha outros membros de outras comissões que também participaram da reunião. Eles ainda estão analisando, porque entrou o recesso, isso foi em junho, né, que a gente sentou com eles, entrou o recesso, então agora só a partir de agosto que eles vão voltar. Tem que tramitar em todas as comissões. Eu tenho certeza que todos os vereadores vão olhar com carinho para as emendas que os sindicatos fizeram, porque isso aqui é para auxiliar, porque, igual como a minha amiga Isabel falou, não é só o servidor que tem que tomar do remédio amargo, não, né? Isso aqui tem que ser dividido para todo mundo. A nossa parte a gente sempre faz, mas o peso sempre quer recair sobre a gente, que é servidor. Denise, o resumo disso aí é que a gestão quer afrouxar a questão financeira e vocês estão sendo exigentes no cumprimento das questões fiscais. O resumo é esse. O resumo é que
dentro de todas as propostas feitas, tem coisas que são inaceitáveis para os servidores públicos. Não vai salvar o IPAZI. O salvaguarda do IPAZI hoje, que eu vejo, além de ser feitos os pagamentos rigorosamente em dias da gestão para com o IPAZI, para com o Instituto de Previdência, além de tudo isso, é o nosso patronal, que está bem abaixo, a alíquota patronal está bem abaixo do que o IPAZI precisa para sobreviver. Porque hoje o servidor ativo paga 14%. A alíquota patronal é 19%. A gente está pagando quase igual o empregador. E hoje teria que ser, no mínimo, o dobro. Se hoje a gente paga 14%, o mínimo que a gestão deveria pagar era 28%. Era o mínimo. Mas hoje a gente não vê uma alíquota para o município pagar que seja menor, que dê para levantar novamente o IPAZI, que seja menor do que 46%. A Denise mostra muito conhecimento, aprofunda. Você tem até advogado para isso também, né, Denise? O sindicato tem A gente tem advogado, mas eu sempre procuro me inteirar, igual eu te falei, a gente debruçou em cima disso aí, eu, a Isabel, os advogados, tanto do Sintego quanto do Sindiporá, e mais outras pessoas, nós ficamos debruçados isso aí mais de 2 semanas, reunindo todos os dias e trabalhando em cima disso aí. E como isso aí ainda não tramitou nas comissões na Câmara e tem que tramitar, isso aí é assunto para o resto do ano. Tem um prazo. Tem um prazo? Tem um prazo. Que prazo Sim, é esse? O prazo vence para que a reforma aconteça até dezembro de 2026. Sim, então, esse ano, exatamente. até dezembro de 2026, a reforma tem que ser feita, é uma exigência que está na emenda constitucional. Então, disso aí não pode fugir. Então, tem que acontecer. Isso vai dar um debate intenso. E falando também nessa questão ainda de IPAZI, nós estamos pensando de agora, porque agora período de férias, o pessoal às vezes demanda um pouquinho, mas nós vamos fazer uma reunião, porque nós, igual eu falei para você, a gente teve algumas manifestações, mas nós queremos agora reunir com todos os servidores efetivos, todos os servidores aposentados, todos aqueles servidores que não são sindicalizados também estão convidados a participar. Nós vamos fazer uma reunião, uma assembleia, e vamos convidar para mais uma nova manifestação que a gente vai passar a noite acampado na porta da prefeitura. A gente quer que resolve, porque não é só o IPAZI, não é o IPASGO também, que está atrasado já 3 meses, os consignados também que estão atrasados, também, que o pessoal está querendo fazer consignado, não consegue porque está bloqueado. Então, a gente não pode cruzar os braços. Eu acho que está na hora agora da gente demonstrar a nossa insatisfação. É muita bronca. Ela, a Denise Pinheiro, falando aqui conosco, muita bronca, reclamações. Nós abordamos aqui, eu creio, sobre quase tudo. Não deu para falar tudo, mas os pontos básicos nós falamos. Essa questão do IPASGO aí nós não tínhamos falado. A questão dos consignados nós não tínhamos falado, que atinge muito também os servidores, né? Atinge os servidores de todas as formas. De todas as formas. Eu fico imaginando, porque a gente conseguiu uma liminar de que ela teria que pagar o IPASGO em 48 horas. Depois ela conseguiu derrubar essa liminar, né, em Goiânia, e que deu prazo para ela pagar. Só que é o seguinte, já está 3 meses. O contrato da prefeitura, que é um contrato muito antigo, essa parceria com o IPASGO, de quando o IPASGO ainda era estadual, essa parceria é muito antiga, e a gente não tem como desvincular disso, a gente tem que ter é como se fosse um fiador. Eu não posso simplesmente ir lá no IPASGO e falar assim, não, eu quero pagar por conta própria. Eu não posso, eu, enquanto servidor, não posso, porque não foi eu que fiz o contrato com o IPASGO, e sim a prefeitura. Então, a gente depende. Inclusive, os aposentados, mesmo o IPAZI repassando o dinheiro para a prefeitura, não está sendo repassado para o IPASGO. Então, isso aí está gerando esse transtorno enorme, tanto da parte dos que estão aposentados quanto dos que estão na ativa, porque o dinheiro não está sendo repassado, é retirado do nosso contra-cheque, e a gente não tem como desvincular disso aí. E, no contrato que a prefeitura tem com o IPASGO, lá fala que, a partir de 60 dias, o IPASGO tem direito de bloquear os serviços prestados e até mesmo de desfazer o contrato. E a gente já está com 90 dias, então o IPASGO está sendo uma mãe para nós.
Pois é, está tolerando muito, Está né? tolerando, porque eu imagino, eu ficaria, eu acho que em estado de choque, porque horrorizada eu já estou todos os dias. Eu ficaria em estado de choque se eu chegasse com o doente no hospital, ou com um filho doente, ou com o meu esposo doente, e falasse que eu não poderia ser atendida porque o meu passo está bloqueado. Ô, Denise, no bojo disso tudo tem uma questão também que precisa ser dita. A justiça não tem ajudado, né? As decisões são quase sempre desfavoráveis aí, protelando. Certamente porque Iporá tem um decreto de calamidade financeira. Certamente embasado nisso, as decisões da justiça não estão beneficiando. Eu vejo que, embora tenha um decreto de calamidade financeira, eu vejo que isso é questão de saúde, né? De saúde pública, praticamente, né? Porque é a minha saúde, é a saúde do meu colega de serviço. É outra então, calamidade. É outra calamidade. Aí é como se fosse o nosso pagamento, embora ela poderia estar com esse decreto de calamidade, mas se ela tem que cumprir com o pagamento dos servidores. Por quê? Porque é questão alimentar. Eu não posso ficar sem o meu dinheiro, sem o meu pagamento, porque eu preciso me alimentar. Faltando 4 minutos para encerrar aqui o nosso tempo, vamos fechar aqui a entrevista com ela, a Denise Pinheiro, presidente do Sindiporá. E ela expôs bem, comunicou bem sobre todos os problemas que afligem os funcionários da Prefeitura de Iporá. Obrigado, Denise, por você ter vindo. Valeu. Eu que agradeço. E aqui uns presentinhos para você, são mimos, objetos personalizados, para você lembrar desse momento que você esteve aqui conosco. Obrigadão. Foi legal o assunto de hoje, quinta-feira. E é sempre assim, pessoal, terças e quintas, dias especiais aqui no Hoje. É dia da gente receber aqui pessoas que estão à frente de entidades, pessoas importantes, para a gente falar dos assuntos interessantes. Aliás, a gente costuma aqui dizer o seguinte, que a gente traz aqui pessoas importantes para falar de assuntos interessantes. E nós queremos anunciar para a terça que vem aqui o Dr. Marco Maon Távora Diniz. E ele vai vir aqui não como político, ele vai vir aqui porque o dia 5 de agosto é o Dia Nacional da Saúde. Nós vamos fazer uma panorâmica com ele aqui sobre saúde, saúde pública, saúde privada, enfim, a importância da saúde na vida das pessoas. Ele será o nosso entrevistado da próxima terça-feira. Até lá, um abraço a todos.